Oi, eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui mais uma vez para falar da segunda temporada de One Punch Man e do episódio 10. Para você que ainda não sabe, eu estou comentando todos os episódios aqui no canal, tudo que eu acho de mais relevante do que aconteceu, as principais discussões, porque de fato a segunda temporada tem ampliado muito todas as discussões, narrativas e até profundidade, pode-se dizer, do que a gente tinha na primeira temporada. Isso porque esta é uma fase bem melhor, na minha opinião, do mangá. Estou muito satisfeita, apesar de qualquer coisa, de estar vendo ela sendo adaptada e vendo que a essência do mangá tá ali, independente de qualquer crítica que pode mesmo ser feita em relação à qualidade técnica. Deixa o like se você quer que eu continue comentando One Punch Man aqui no canal, já vai deixando aqui embaixo o que você está achando de todos esses episódios, considerando de novo que a gente tá aí na reta final dessa segunda temporada tão polêmica para alguns. Se inscreve se não for inscrito para acompanhar todos os próximos vídeos e se quiser coisas exclusivas ainda, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro e ajudar o canal. Mais uma vez, como eu já venho falado nos últimos comentários, o One Punch Man está aprofundando uma discussão maior sobre o que é ser herói e qual a importância, a dificuldade dos heróis e dessa sociedade que criou, estabeleceu uma organização de heróis e agora enfrenta uma organização de monstros. E ainda não é apenas essa bipolaridade, no meio disso tudo a gente ainda tem uma figura tão excêntrica e diferente, com propósitos que ainda não foram explicados no anime, como o Garou. Mesmo o Saitama, que é o nosso protagonista, nesse episódio a gente vê de novo como ele não é exatamente a figura perfeita do herói que se tem como exemplo, como o King colocou no episódio passado. Ele é forte pra caramba. Até esse momento ele não encontrou uma pessoa que fosse um adversário assim realmente muito difícil. O tédio o atormenta porque na verdade o trabalho de herói por si só, salvar pessoas por si só, sendo com um soco apenas, isso o deixa pra baixo. Ele quer desafios. Ele quer algo que o mova, mas se for uma partida de videogame que ele não consiga ganhar uma vez sequer do King, aí aquilo deixa ele muito nervoso. Ele quer essa dificuldade, nem tanto assim, na vida real também. E ele protagoniza então neste anime, ao mesmo tempo que o humor, que uma sátira, que aqueles contratempos assim que vem com um clima, uma piada que não vem em formato de piada, mas te faz rir, ao mesmo tempo que ele é a figura, a carta coringa para trazer muitas vezes o humor que já existe em outras áreas do anime, ele também é um símbolo perfeito para a gente continuar essa discussão sobre heróis, o que eles são. Nem sequer o Saitama é o herói perfeito, porque ele se coloca para lutar sim, ele não tem medo, ele é muito forte, ele começou nessa jornada com o ideal de proteger alguém quando ele tinha cabelo, quando ele não tinha muita força assim, mas no meio disso tudo, ele talvez tenha se perdido por uma busca total de mais emoção, de achar alguém que seja mais forte que ele para que as coisas não fiquem tão tediosas, tão sem graças assim. Precisa ter graça para você ser o herói? Bem, não, mas o Saitama ainda tá tentando entender todas essas questões. E aí, ao mesmo tempo que a gente vê o Saitama perdendo muito feio no videogame pro King, que, né, ainda por cima levou ali toda a glória por ter derrotado o Garou, porque o Garou achou que o chute que acabou com ele sem nem ver foi do King e não do cara de capinha do lado dele, que era o Saitama, que na verdade já derrotou ele com um golpe 2 vezes. Apesar disso, a gente continua vendo toda a questão da organização dos monstros, porque eles estão super bem articulados, muito mais articulados do que a Associação de Heróis poderia pensar, do que os executivos ali em cima, que não são heróis, poderiam pensar. E apesar das reuniões, deles tentarem contornar a situação, tentar entender de onde vêm os monstros, então estão na cidade Z, como que a gente vai combatê-los, eles têm qual força, será que os nossos top heróis dão conta disso? Aí eles recebem a mensagem que a gente viu então nesse episódio, que a princípio era apenas uma brincadeirinha, de que eles estariam ali só querendo mostrar que eles são fortes e que eles têm importância, para que os heróis então não encham o saco dele, deixem que eles vivam em harmonia, em coexistência. Não, esse não é o anime, não é o universo, pelo menos não até esse momento, em que haverá uma ideologia de coexistência entre monstros, essas criaturas, e os humanos. Os monstros não querem coexistir, os monstros, especialmente nesse momento, têm uma raiva muito grande pelos heróis. E apesar da gente saber que existem pessoas, como o próprio Saitama, heróis que podem gerar desafios para a organização de monstros, mesmo assim é um perigo muito grande que haja essa instabilidade, porque lá eles têm um líder, o Orochi, que a gente viu de novo nesse episódio, inclusive, e mostrando a sua força, a sua presença, seu tamanho, o medo que ele impõe, e a organização de lá, dos monstros, com esse líder, tem uma lógica de força.
Então, o cara que manda lá em cima, ele teoricamente é o mais forte. E ele é respeitado por isso. E as decisões são de cima para baixo. Todos ali embaixo, a princípio, se uniram pelo mesmo propósito, mas aqueles que, por exemplo, querem caminhar segundo as próprias pernas, que perdem, que não são tão fortes assim, esses vão sendo limados. E diria que eu não tive nenhum prazer de ver um monstro barata sendo engolido, mas aquilo foi só para mostrar pra gente e pra esses monstros todos que você não pode vacilar, que você não pode desrespeitar a ordem que vem de cima, porque se o líder de vocês quer algo e você discorda, então você luta com ele e muda, pronto, vira o líder. É muito simples. Já na organização de heróis, como a gente viu e comentou, ali em cima, quem manda, quem pelo menos dá as ordens, os caminhos, que vai traçar os planos, são os executivos, são humanos comuns, não têm poderes. Então a gente tem pessoas com força sim, mas digamos que a organização disso, que os planos, a forma como tudo é traçado, ele passa por burocracias e passa por desafios humanos que podem e com certeza atrasam e geram ainda mais empecilhos para que eles consigam derrotar esses monstros, que a princípio parece que querem atrair os melhores heróis para uma armadilha. Manda os melhores de vocês então para nos enfrentar. Assim a gente libera então o nosso refém, mas isso era simplesmente para que os melhores deles chegassem no local preciso, sem que eles estivessem espalhados e em um momento que tudo fosse previsto realmente fácil de conduzir, para que os monstros então finalmente derrotassem a melhor força humana. Mas o que você faz contra os monstros se você mal os conhece? Se você acaba tendo inclusive um parasita infectando uma pessoa dentro do seu quartel? É claro que depois a gente viu que eles conseguiram conduzir, com o herói certo, na hora certa, eles conseguem contrabalancear, conseguem derrotar, mas eles tiveram uma morte, uma invasão, uma baixa e uma expressividade muito grande de uma organização que está contra eles dentro de onde deveria ser um local seguro. Então eles estão extremamente vulneráveis, eles precisam repensar a forma de agir. Mas independente disso, que já é uma trama que eu acho que caminha muito bem, que traz um aspecto mais sério e de maior perigo para uma história que, de novo, é carregada muito, sim, de uma ação com muito humor, um lado cômico, que não se leva a sério muito forte. E além da cena que a gente teve com o Genos, dele tendo um upgrade na sua armadura, do seu próprio crescimento também ali psicológico e da sua jornada, a gente teve um momento que eu considero mais interessante nesse episódio, que foi a parte do Garou. De novo, a gente não tem ainda no anime uma explicação do porquê ele se tornou quem ele é, com o propósito que ele tem de derrotar heróis, se chamar de monstro, mas não estar ao lado daqueles monstros que a gente vê. Ele é extremamente ferido por causa das suas lutas no episódio passado e depois do seu golpe final dado pelo Saitama, que ele acha que foi o King, ele acaba precisando se recuperar e ele se recupera dentro de um galpão, que na verdade seria o esconderijo, o local de brincadeira de algumas crianças, incluindo o garoto que ele mais de uma vez pegou emprestado a revistinha ali de heróis. Só que ele estava sendo seguido, já mapeado por outros heróis classe A, B, que ele já derrotaria facilmente um estado ali de saúde perfeito, mas ele estava muito ferido. Ele estava com febre. Ele estava realmente num estado difícil para lutar com quase qualquer um. E o normal, pelo que a gente viu dele até este momento, é colocá-lo como padrão vilão. Só que ele não é tão simples assim. A gente já tinha algumas demonstrações de que ele não mata à torta e à direito qualquer um como monstros, como a gente vê várias vezes desde o primeiro episódio do anime. A gente vê que ele tem ali um certo padrão, forma de pensar, que é muito bem ali delimitada, não explicada ainda. Ele, por exemplo, quando encontra o garoto que vai lá todo tímido, pedir para ele sair, porque ali é o quartel-general deles, eles precisam brincar, ele trata o garoto bem, um pouco ríspido, ele não é carinhoso, ele não é herói, afinal de contas, mas ele se preocupa de certa maneira. Então você está sofrendo bullying, eles estão te tratando mal, você é fraco em relação a eles. Olha só, vou te ensinar a sair dessa. Você pode ser mais forte. Pronto. Ah, garoto, tudo bem, mas isso é meio óbvio. Se eu ficar mais forte, eu não vou ser sacaneado. Mas como que você fica forte? Só que pro Garou, ele tem ali naquele momento esta teoria que com certeza para ele em determinado ponto da sua história foi fundamental. Você vê que ele tem uma empatia por pessoas que são sacaneadas por outras na infância e ele sabe da importância de você tentar ficar mais forte que eles para conseguir não passar mais por isso. E quando ele começa a ver que ele está cercado por heróis para ser atacado, ele inclusive se preocupa
que aquela criança não seja atingida, vai lá pra trás e não vamos fazer luta atingindo o galpão. Por quê? Tem alguma coisa que você se preocupe? Não, é só um local aqui para eu dormir, não quero prejudicar o local que eu tenho de descanso. Ele não assume que ele tem qualquer ideal bom, mas certamente ele se preocupou com aquele garoto, certamente ele sentiu uma empatia que teve uma ligação pessoal, ele parecia pessoalmente entender o drama daquela criança. Então, há muitas questões por trás do garoto que a história ainda vai mostrar, que explicarão que ele não é herói, ele não é monstro, embora ele se chame assim, ele é alguma coisa no meio e ele tem uma explicação para ser desta maneira. Talvez ele não se encaixe exatamente na dinâmica que a sociedade criou. Ele tem um problema com heróis por algo muito específico que ainda precisa ser explicado, mas eu acho interessante que este personagem exista em One Punch, que, por exemplo, como eu disse, na primeira temporada tinha muitas camadas a menos, e ele por si só seja um personagem que vai construindo camadas, que vai tendo uma construção, de fato, literalmente, mais coerente. E que, de novo, dá mais dinâmica para essa história, dá mais dinâmica e diversidade para esse ambiente que, olha só, de novo, vou falar o que eu já disse na minha última review. A gente tem vários momentos, a gente abre o episódio com uma comédia do Saitama que não consegue ganhar do King no jogo e ainda há discussões por baixo disso que ligam com o que a gente falou sobre heróis, o que é ser um herói nos episódios passados. A gente passa por uma trama toda bem elaborada que vai se aprofundando, um problema, um mistério, um desafio dessa temporada que é em relação à organização dos monstros, e aí você termina no Garou que não é nenhuma coisa nem outra. Tem a comédia, tem o drama e tem um Garou que ele te emociona e que é aquele personagem controverso que você sabe que ele é mau, pelo menos ele bate nos maus, mas você se sente naquele momento como o garoto. Que olha aqueles heróis incríveis chegando, olha, heróis que eu vejo na minha revistinha, na TV, que eu amo tanto, e eles estão batendo no cara que pro garoto não fez nada. O garoto não sabe, óbvio, que o garoto é o caçador de heróis, que ele vem assassinando, querendo matar heróis, mas pra ele ali naquele momento, ele não consegue compreender que alguém que mostrou um lado pra ele, não de vilão, de uma pessoa empática ou de uma pessoa comum, esteja agora apanhando ou quase apanhando de vários deles. Mas, de novo, o Garou, mesmo super ferido, consegue se sair a princípio muito bem, mas ele tá cercado, ele tá numa situação muito ruim, mas eu acho a trilha dele, o tema dele muito bom, sinceramente. Acho que já me faz sentir que a cena é dele quando começa a tocar e já me dá a expectativa de que ele consiga algo mais mesmo ferido. Porque aqueles heróis daquela classe, numa situação normal, teriam sido derrotados, mas ele tem um bom treinamento. Ele teve um bom mestre e ele por si só é muito bom. Como que ele vai se sair? A gente termina com esse mistério, com esse gancho e vários outros que continuam ainda na história. Por isso que eu acho que a temporada de One Punch Man, apesar de tudo que a gente pode falar ao fim, já falamos ao começo, a gente tá cansado já de apontar qualquer defeito que possa ter e tem na temporada como um todo, na direção, ou no design, na animação. Apesar disso, essas inconsistências para mim não apagam o quanto a história por si só que está sendo adaptada, é óbvio, não nasceu com o anime, mas a história adaptada continua brilhando. Tudo tá homogêneo. Veja que são várias fases, diferentes fases no mesmo episódio curto de um anime e que começa e termina com começo, meio e fim de forma homogênea, quer dizer, parece que tudo faz parte da mesma coisa, como faz. Muitas vezes os episódios, mesmo em relação à adaptação, não conseguem pegar um mangá, às vezes, muito menos complexo, que o One Punch já não é super complexo, mas pega algo muito mais simples e não consegue fazer com que o episódio tenha um bom ritmo, que ele funcione por si só, que ele passe as mensagens que ele precisa passar, e pra mim o One Punch tá funcionando. No mínimo, pra mim, eu tenho me divertido, o tempo passa rápido e eu sinto tudo que eu preciso sentir com cada cena. Eu consigo sentir falta dos personagens, gostar de certos personagens, inclusive aqueles mais controversos, como Garou. Mas eu quero a sua opinião, lembrando que o seu like é super importante para eu continuar falando deste anime até o final. Review semanal é um formato que eu tenho repensado bastante se eu continuo ou não, ou se eu continuo com alguns ou não aqui no canal, então deixa a sua opinião do que você acha sobre isso, sobre o anime em si, é claro, sobre o One Punch, e se inscreve para não perder nenhum dos próximos vídeos aqui no canal, e deixa o like, é sério, não esquece do like, a gente nunca sabe o que pode acontecer quando você não deixa um like. E a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!